Muito obrigado pela forma como o pastor explicou e concluiu o ponto, a primeira pergunta que eu havia colocado. Só indo na introdução daquilo que estava a explicar sobre os falsos e os verdadeiros profetas, citou uma parte dizendo que antes que venha um profeta falso, primeiro tem que vir um profeta verdadeiro. Exemplificando sobre uma moeda, por exemplo, o metical, a moeda do nosso país, que se antes de encontrarmos um metical falso, é porque o Banco Central, primeiramente, já emitiu e já lançou um metical verdadeiro. Só indo desta forma de talvez colocar as coisas, será que na profecia de São Mateus 24, fala apenas de surgimento de falsos cristos e falsos profetas? Não temos também uma profecia ou uma promessa de um verdadeiro profeta no nosso meio, visto que se é que antes de um falso primeiro tem que vir verdadeiro, estamos inundados de falsos profetas. Onde vamos apanhar o original, o primeiro e o verdadeiro profeta? Muito obrigado, pastor, pela pergunta. Talvez dizer que é a parte que tanto amo para ter e que apresentar o verdadeiro profeta. Como já foi dito, antes que houvesse Janes e Jambre, primeiro tinha que haver Moisés. E esses copiaram de Moisés. A verdade é de que existe uma promessa da vinda de um verdadeiro profeta. Este verdadeiro profeta é onde todo mundo está a tentar copiar. Companhia Cacau, que acabamos de mencionar aqui, e o resto que todos nós conhecemos. Todos eles estão a copiar a partir deste profeta que é mencionado no livro de Malaquias 4, a partir do versículo 1 até 6. A Bíblia diz o seguinte aqui, a partir do versículo 1 de Malaquias 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Só há um dia que está para vir aqui na terra. Quando este dia vier, tudo que está na terra será abrasado, queimado, reduzido em cinza. Estamos a falar aqui de pessoas, animais, casas, carros. Tudo quando há na terra será queimado. Este dia está para vir. E eu tenho a certeza de que todos nós concordamos que este dia ainda não chegou. Mas a verdade é de que está prestes para chegar. Mas antes deste dia chegar, antes de Deus queimar ou destruir este mundo através de fogo, bombas, que já estão agora prontas para destruir este mundo, porque este mundo vai ser destruído, independentemente se um crê ou não crê. Mas antes disto acontecer, a Bíblia dá uma promessa aqui. No mesmo livro de Malaquias 4, vamos ler precisamente no versículo 5. Diz aqui: E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Só antes deste dia chegar para destruir o mundo, queimar tudo quando há na terra, há de vir um homem na terra. E este homem já veio, já foi enviado, um profeta verdadeiro.
vindicado por Deus, vindicado cientificamente, escrituristicamente, espiritualmente vindicado, como sendo o verdadeiro profeta. É deste profeta verdadeiro que esses falsos estão a copiar. Todos eles. Se é conhecer segredo, até os outros já acabam de dizer, o seu número do seu bilhete, tudo aquilo é copiar o verdadeiro profeta que Deus enviou neste momento em que nós estamos a viver. Só há um verdadeiro profeta que Deus enviou. E a sua foto está entre nós. E o mundo conhece a sua foto. Precisamente um desses dias, quando havia, diríamos, debate quase como esse, o anjo de Deus, a coluna de fogo, apareceu e foi fotografado com ele. E aquela mesma coluna de fogo, esta coluna de fogo que vocês estão a ver em cima da cabeça deste homem chamado William Marion Branham. Este William Marion Branham, ele foi enchido com o espírito de Elias. Foi dado o ministério de Elias, melhor dizendo. É este Elias que foi dito que viria. É este o sétimo mensageiro que foi dito que viria. Por isso você vai ver até cada palavra que está em cada nome. William, se você contar, vai apanhar 7 letras. Branham vai apanhar 7 letras, para mostrar que é ele o sétimo anjo, o sétimo mensageiro. Jesus falou também da vinda dele, e a Bíblia especifica o que ele viria para fazer. Aqui no verso 6, a Bíblia diz que converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Só este profeta, talvez possa não ter assim tempo de explicar tudo, mas o que este profeta chamado William Marion Branham, que foi dado o ministério de Elias, porque o espírito de Elias é usado 5 vezes. Sobre Elias, sobre Eliseu, sobre João Batista, sobre William Branham, e ultimamente aparecerá em Israel com Moisés. Jesus falou também acerca da sua vinda, e ele tem um ministério. Não é só vir, não é só se apresentar como um profeta sem ministério. Ele tem um ministério especificado aqui por Jesus Cristo. Talvez para ajudar aqueles... já vi em alguns comentários, alguém diz, vocês seguem essas coisas de profeta, não profeta, eu só conheço Jesus. Tá bem, mas ouça o que Jesus disse a respeito da vinda de um profeta antes do fim do mundo. Jesus diz aqui no livro de São Mateus 17, a partir do versículo 10, e os seus discípulos interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Só este Elias, que é William Marion Branham, o verdadeiro profeta vindicado por Deus, que até o próprio Felipe Cacau concorda que William Branham veio para cumprir a profecia de Malaquias 4 e São Mateus 17. Ele tem um ministério de restaurar todas as coisas. Há muita coisa que foi perdida ao longo das eras. Perdeu-se batismo,
perdeu-se a deidade, o relacionamento entre a relação entre Deus e Cristo, são três, ou como que é, e essas coisas todas, as pessoas não sabiam nada a respeito. Só William Branham veio para trazer de volta o ensinamento que os discípulos de Jesus ensinavam. Como é que eles batizavam? Talvez podemos ainda ler algumas as escrituras antes de no livro de Atos 12, Atos 2, melhor dizendo, para mostrar como é que os discípulos batizavam. Os discípulos de Jesus, aqueles que andaram com ele, comeram com ele, dormiam com ele. A partir do versículo 37, Atos 2. Se você ouve alguém que diz, o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo, saiba que essa pessoa tomou conhecimento através de William Branham. Se você ouve alguém que diz, Deus não faz nada antes de enviar o profeta, Amós 3:7, este foi o lema do profeta William Branham. Ele emprestou o robô. Se você vê alguém tentar pôr emblema de uma águia, emblema de uma águia, este emblema foi usado em primeiro lugar por profeta William Branham, porque representava um profeta, uma águia representa um profeta. Mas o senhor Cacau acabou tomando para usar como seu próprio emblema. Eu queria talvez mostrar aqui uma das coisas que o irmão William Branham veio para trazer de volta. E eu queria que você me acompanhasse. Porque isto aqui é vida. Não tem nada a ver com a igreja. São destinos internos das almas. Algum dia você vai morrer, vai precisar ir a alguma parte. E o que você faz aqui vai determinar o seu destino interno. E diz aqui, as primeiras conversões. As primeiras pessoas que se converteram quando os discípulos de Jesus começaram a pregar depois da morte do Senhor. 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Este é o batismo que os discípulos de Jesus usavam. Mas ao longo das eras, na medida em que as eras iam caminhando, no ano 325 em Roma, este batismo foi quebrado e introduziram um falso batismo. E o batismo verdadeiro tem que ser nas águas. Você tem que ser mergulhado na água. Porque ser batizado significa que você crê que Jesus morreu e foi enterrado e no terceiro dia se levantou. Você tem que ser levado, mergulhado na água, corpo inteiro, e ser levantado. Eu poderia dizer neste momento, eu estava a ouvir um dos seguidores de Cacau que estava a tentar citar como as mulheres não devem pregar, essas coisas todas. Quem ensinou tudo aquilo não foi o senhor Cacau. Foi William Marion Branham que ensinou aquilo. Só que Cacau com seus seguidores já acabaram de cabular. Há uma mensagem verdadeira que Deus enviou para preparar um povo. Porque queria ainda dizer o seguinte, antes deste mundo, porque este mundo vai ser queimado, segundo as escrituras, que acabamos de ler, e outras escrituras que talvez ainda vamos citar aqui. Mas antes, o povo que vai ouvir a mensagem de Elias será preparado para escapar este fogo. Haverá o que a Bíblia chama de arrebatamento. Uma retirada repentina das pessoas que receberam a mensagem de Elias. Não uma mensagem manufaturada, não uma suposta mensagem, mas uma mensagem prometida por Deus. E Deus, Ele próprio, trouxe a mensagem e vindicou a mensagem. Esta mensagem é minha, eu é que a enviei. Até que a coluna de fogo
aquela coluna de fogo que acompanhou os filhos de Israel, talvez como que voltando um pouco para trás no livro de Êxodo 13, creio que não estou a gastar o nosso tempo. Êxodo 13, a partir do versículo 21. A Bíblia diz, e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem. É aquela coluna de nuvem que estávamos a mostrar. Quem estava aí dentro da coluna de nuvem era o Senhor Jesus. O Senhor Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Antes de se tornar carne. Mas o Senhor Cacau tira o Senhor e coloca a sua cara. Que blasfêmia. O Senhor, nós temos essa coluna de nuvem. É aquela mesma que está na primeira página do Senhor Cacau. E para os guiar, ok. De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar para que caminhasse de dia e de noite. O Senhor Deus ia diante dos filhos de Israel na forma de coluna de nuvem. Essa coluna de nuvem apareceu de novo nesses últimos dias. A coluna de fogo apareceu nesses últimos dias. Que era Deus que estava dentro daquela coluna de fogo. Este mesmo Deus que apareceu aqui na forma desses 12 elementos, apareceu também para nós. E ele permitiu que fosse fotografado. O próprio Deus dentro da coluna de fogo se tornou visível nos nossos dias. Estamos a viver num dia em que a qualquer momento este mundo pode ser destruído. Mas antes de ser destruído, há uma mensagem que está indo. E esta mensagem está a preparar um povo para sair antes do mundo ser destruído. Essa mensagem é que o Senhor Cacau está a lutar para diluir, está a lutar para pervertir, está a lutar para sujar. Mas a mensagem está indo. Só há uma mensagem verdadeira que Deus nos enviou. Enquanto estava a falar sobre a coluna de fogo sendo permitida até que seja fotografada, neste dia, quando a foto foi tirada, foi levada para os examinadores do FBI, aqueles investigadores norte-americanos. Quando examinaram, tiraram um relatório com a assinatura deles, que nós temos as cópias desse relatório, que se diz ser o único ser sobrenatural que já foi fotografado. E pode ser encontrada também esta coluna de fogo no museu em Washington. Enquanto estava a tentar explicar acerca do ministério de William Branham e falou acerca de que Cacau Felipe confirma que William Branham veio cumprir Malaquias 4. Eu, nas minhas pesquisas nos sites de Cacau Felipe, fui apanhar uma parte que dizia assim como João Batista veio preparar a primeira vinda de Cristo, William Branham prepara a vinda do ministério de Cacau Felipe. Não sei se o que tem a dizer sobre isso, tendo em conta que no ano 1933, parece que um anjo desceu publicamente perante muita gente e tirou palavras similares. Concretamente, o que teria sido dito naquele dia? Muito obrigado, amado pastor. Como acabei de me referir, que o senhor Cacau está simplesmente a tentar se ensardinhar onde não lhe diz respeito. William Marion Branham foi enviado para percursar a segunda vinda de Jesus. Em 1933, de dia onde havia milhares de pessoas sendo batizadas, um anjo desceu de dia e saiu no jornal local. E dentro daquela coluna de fogo saiu uma voz que disse: como João Batista, que foi enviado para preparar a primeira vinda de Jesus,
você tem uma mensagem que vai preparar a segunda vinda de Jesus. Só William Branham não veio preparar a vinda de Cacau. Veio preparar a segunda vinda de Jesus. E diríamos, a mensagem de William Branham veio para preparar a segunda vinda de Jesus. E talvez ainda adiantar um pouco dizer, a Bíblia diz no livro do Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Só, independentemente se William Branham está vivo ou não, a voz do sétimo anjo ainda está a ser ouvida. Ainda está a preparar as pessoas. E a maioria, até inclusive o próprio Cacau, não creu em William Branham quando William Branham ainda estava vivo. Creu nele depois da sua morte. Como é que ele creu nele? Se é que era, digamos, um profeta morto, como que ele creu nele quando ele já tinha morrido? Essa voz do sétimo anjo é a mesma voz que traz o clamor da meia-noite. Então, aqui parece estar claro, porque explicou-nos que no ano 1933, Sim. aquela voz disse como João Batista foi enviado para preparar a primeira vinda de Cristo, a tua mensagem vai preparar a segunda vinda de Cristo. Mostrando que o anjo sabia que William Branham não estaria vivo até a vinda de Jesus. Mas a mensagem dele é que prepararia a segunda vinda de Jesus. Realmente Deus não brinca com palavras. O que ele diz é aquilo que deve acontecer. Só a minha questão era, escrituristicamente, como poderia nos explicar esta questão, sabendo que estes que seguem Cacau afirmam categoricamente que William Branham foi um profeta que veio cumprir promessas que a Bíblia deu acerca da vinda dele. Mas atualmente dizem que Deus não trabalha com um profeta morto. Só depois da morte de William Branham, Deus tem que levantar um profeta vivo, porque Deus não trabalha com uma geração viva através de um profeta morto. Não sei, de acordo com a Bíblia, se pode ter alguma explicação. Muito obrigado, amado. A mensagem de um profeta mensageiro não cessa quando o profeta morre. Se torna até uma referência para todos os profetas que se seguem. Eu lembro uma vez, estávamos já a falar a respeito desta questão, acho que estávamos a conversar juntos, quando Moisés, quando Deus queria tomar Moisés, quando Moisés havia morrido, no livro de Josué, né? No livro de Josué 1, veja o que Deus diz a respeito das palavras do profeta morto. Qual foi o conselho de Deus concernente à mensagem de um profeta morto? Deus falando aqui, a partir do versículo 1 de Josué, a Bíblia diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés havia morrido. Vamos ouvir se Deus disse que Moisés morreu, portanto tudo aquilo que ele disse também já morreu. Sabe, o diabo não tem vergonha, sabe? Está aqui as escrituras a dizer aqui. Versículo 2 diz, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sua planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. E ele continua mostrando como ia estar com eles. E eu queria mostrar exatamente onde ele
Sim. A partir do versículo 7 ele diz: tão somente esforça-te e tenha um bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Mas neste momento Moisés tinha morrido. E Deus está a aconselhar a Josué para manter a lei de Moisés. De fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie. Dizer a verdade, se Cacau tivesse, se o profeta William Branham tivesse falado de Cacau, Cacau não devia desviar-se da mensagem que William Branham trouxe. É verdade. Está aqui. E William Branham nos ensinou que a Bíblia está completa. Amém. Toda ela, não falta nem parágrafo, nem vírgula, nem o quê. É a totalidade da revelação de Deus para nós. E esse que vem e diz que tudo isso não está completo, não tem nada a ver com o profeta William Branham. É simplesmente o irmão que se levantou no meio dos outros. Como foi dito, que se levantaria. Sim, talvez ainda continuar. E ele continua dizendo aqui: dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza de onde quer que andar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus ordenando a Josué para guardar as palavras de um profeta morto. Só não pode colocar na sua cabeça que um profeta morto, porque morreu, a sua mensagem já não é válida. É mentira.